As barragens representam muitas garantias para o semiárido. Garantia de abastecimento, de produção, de desenvolvimento. Os reservatórios são oásis no sertão. Guardam bilhões de metros cúbicos de água, perenizam rios, evitam enchentes. Mas elas podem representar perigo se não forem bem mantidas e tiverem boa conservação. A engenharia de barragens evoluiu, está preocupada com a segurança dos empreendimentos desde o projeto. E no programa Conhecer de hoje, você vai ver que essa questão é mais importante do que se pensa. Certificação de qualidade e risco zero. Segurança de barragens é caso de segurança nacional e regida por lei federal. Atenção do planejamento ao uso. Política Nacional de Segurança traça normas rigorosas para a construção e manutenção dos açudes. Desgaste pelo tempo e mau uso. Algumas barragens erguidas no semiárido precisam de reparos para ter o funcionamento pleno. 20 milhões de reais é o valor necessário para manutenções e recuperações de reservatórios na região Nordeste. O programa Conhecer está no ar. Pouca chuva, baixa umidade, temperaturas elevadas, calor intenso, solo seco. Essas são características do semiárido que abriga a vegetação de Caatinga. Estamos falando de sertão, do Nordeste brasileiro. A região é assim mesmo. As estiagens causadas por esses fatores naturais se alternam com períodos irregulares de chuva. A história conta que algumas delas flagelaram o sertanejo. O homem lutou, buscou alternativas, resistiu, construiu. Usou a tecnologia para vencer o êxodo, para se firmar na terra árida. Os carros-pipa, muito usados no passado durante as frentes de emergência, aos poucos foram perdendo lugar para políticas públicas de desenvolvimento sustentável. E nessas políticas, a infraestrutura hídrica passou a ser prioridade. O Nordeste ganhou cisternas, açudes, barragens. 1906. Depois de 25 anos, desde o projeto original até sua conclusão, surge no interior do Ceará a primeira grande muralha para contenção de água no semiárido. O cedro nasceu da necessidade. Foi planejado pelo Império, por ordem de Dom Pedro II, e gestado mais tarde pelos governos republicanos que sucederam à monarquia, para aplacar a sede que matava o sertanejo durante as secas que assolavam o Nordeste e provocavam miséria e morte. A barragem, erguida pelos braços daqueles que sofriam um flagelo, também iniciava, na prática, a luta do homem para conviver com as estiagens, sem que fosse preciso fugir da aridez provocada pelo calor intenso durante a maior parte do ano. Nas décadas seguintes, rápido, foram construídos outros mananciais, beneficiando diferentes regiões do Ceará. Em 1933, foi concluído o Lima Campos, em Icó, barrando o Riacho São João, na bacia do Jaguaribe. 3 anos mais tarde, o Jaibaras, ou Aires de Souza, em Sobral, foi concebido para beneficiar na oportunidade mais de 75 mil pessoas. À medida em que o tempo passava, outras tecnologias de construção eram aplicadas no levantamento das enormes paredes, que passavam a fazer parte da paisagem do sertão. Na década de 50, a barragem Pereira de Miranda daria mais notoriedade ao município de Pentecoste. Afinal, o açude subsidiaria um importante centro de pesquisa de piscicultura. A barragem em terra homogênea ficou pronta em 1957 e com seus 1.274 metros de comprimento por 6 de largura, passou a servir também como via de escoamento de produtos e passagem para quem visita a cidade. Um ano depois, na cidade de Varjota, o Denox concluiu a construção do açude Araras. A barragem, também em terra zoneada, localizada na bacia do Acaraú, recebeu o nome de Paulo Salazate. Assim como todas as outras, sua função: abastecimento humano, consumo humano e animal, irrigação, lazer, piscicultura e regularização, ou seja, controle de enchentes. Mas a maior barragem da época no sertão cearense ainda estava por vir. Por influência direta do presidente Juscelino Kubitschek, o governo federal concretizou o sonho de milhares de pessoas numa história épica. O Oroz foi pensado e repensado várias vezes. Os primeiros projetos foram estudados também no Brasil Império,
mas somente em 1919 a obra foi iniciada. Em 1922, com a saída do então presidente Epitácio Pessoa, a construção foi paralisada para ser retomada somente anos mais tarde. Em 1957, o professor Casemiro José Munarch apresentou duas opções para a construção da barragem. Prevaleceu a alternativa de uma barragem em terra zoneada. As escavações começaram em 1958, mas em 60, uma surpresa desagradável por pouco não pôs fim ao sonho. As chuvas de um surpreendente período invernoso comprometeram o maciço e quase tudo que foi construído padeceu diante das chuvas torrenciais do dia 26 de março. Mas as fundações do Oroz eram sólidas e sobre elas a barragem voltou a ser construída até que no dia 11 de janeiro de 1961, Juscelino Kubitschek finalmente inaugurou a barragem do Oroz. Durante muitos anos, o manancial foi o maior do Ceará. Suas águas perenizavam cerca de 280 quilômetros do rio Jaguaribe, saindo do Oroz e seguindo até a cidade de Itaiçaba. Ironicamente, a barragem que foi destruída pelas chuvas de março de 1960 passou a ser a maior garantia do controle de enchentes na região do Alto Jaguaribe. O Oroz passou a abastecer não apenas a cidade onde foi construído, mas também as cidades de Jaguaribe e Quixelô. Hoje, o Oroz pereniza 130 quilômetros do rio Jaguaribe, porque o restante ele cedeu à maior barragem construída no estado, o Castanhão. Mas antes de falar no Castanhão, é preciso registrar outra barragem que marcou a década de 60. A barragem Arrojado Lisboa, que barra as águas do rio Banabuiú. As obras iniciadas em 1952 foram concluídas em 1966. Mas antes disso, com os serviços seguindo o ritmo acelerado, a primeira sangria do açude aconteceu em 1964. A capacidade de acúmulo chegou a ser elevada para 1 bilhão e 700 milhões de metros cúbicos, mas foi novamente reduzida depois de um trabalho de batimetria na bacia hidráulica do açude, em 2001. Hoje, o Banabuiú tem capacidade para acumular 1 bilhão e 600 milhões de metros cúbicos de água em seu leito. No Brasil, é difícil falar em açudagem pública sem lembrar uma das maiores obras de engenharia do país, a Barragem do Castanhão, que poucos sabem foi batizada de Barragem Padre Cícero, que fica em Alto Santo, no Médio Jaguaribe. A olho nu, mesmo sem conhecer os detalhes técnicos de sua construção, a enorme parede impressiona, encanta. Ela foi construída em terra homogênea e concreto compactado a rolo. A parede, com seus 3.450 metros de comprimento e 60 metros de altura, consegue segurar 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água. A ideia de construir a barragem do Castanhão surgiu em 1910. Naquela época, o geólogo americano Roderick Crandall desenvolveu os primeiros estudos sobre o Boqueirão do Cunha. Mas somente em 1985 foi realizado o anteprojeto da barragem. O projeto básico, no entanto, só foi concluído 4 anos mais tarde. Uma obra polêmica que envolvia a discussão em torno da transferência de toda a população de uma cidade, Jaguaribara. Complexidades à parte, Jaguaribara ganhou um novo espaço. A nova cidade foi totalmente projetada e o Castanhão, enfim, pôde sair do papel em 1995. Em 2002, o Castanhão foi concluído. Hoje, a barragem responde a múltiplos usos. O açude abastece 10 municípios: Alto Santo, Jaguaribara, São João de Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas, Jaguaruana, Itaiçaba e Aracati. Mais de 138 mil pessoas bebem a água que vem do açude. O Castanhão pereniza 150 quilômetros do rio Jaguaribe, banhando 9 mil hectares de terra privada, propiciando a irrigação. E por falar em irrigação, o Castanhão possibilitou a criação de 3 importantes perímetros irrigados do DENOX: Tabuleiro de Russas, Jaguaribe-Apodi e Jaguaruana. Veja daqui a pouco, certificação de qualidade e risco zero. Segurança de barragens é caso de segurança nacional e regida por lei federal. Atenção do planejamento ao uso. Política Nacional de Segurança traça normas rigorosas para a construção e manutenção dos açudes.
O século XX marcou uma era de grande desenvolvimento no Nordeste brasileiro. Apesar das desigualdades sociais e econômicas ainda comprovadas através de levantamentos técnicos de instituições governamentais e não governamentais, a região deu um salto qualitativo no que se refere à valorização do homem do campo. E as barragens erguidas em diversos boqueirões, por entre vales, deram uma enorme contribuição para uma nova realidade no semiárido. Barragens construídas, açudes prontos para matar a sede da população e gerar renda nos perímetros irrigados e projetos de piscicultura. A preocupação agora é outra: manter os reservatórios em boas condições de uso. E para isso é preciso investir na segurança das barragens. O governo federal instituiu uma legislação específica para tratar sobre esse assunto e criou a Política Nacional de Segurança de Barragens. O Castanhão é sinônimo de tecnologia, riqueza, fartura e garantia de água para o sertão. Mas depois dele, as obras de infraestrutura hídrica no Nordeste continuaram e o Ceará permaneceu na rota dos investimentos, beneficiado pela liberação de recursos federais para a construção de grandes reservatórios. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, viabilizou Taquara, barrando o rio Jaibaras, na bacia hidrográfica do Acaraú. A barragem, situada no município de Cariré, tem condições de acumular 320 milhões de metros cúbicos. A água do rio Figueiredo corre caudalosa por entre rochas no município de Alto Santo. A barragem, que recebe o nome do manancial, dá passos largos rumo à sua conclusão. A parede, mais uma construída na bacia hidrográfica do Jaguaribe, terá capacidade para segurar 520 milhões de metros cúbicos de água. A estrutura de enrocamento já foi praticamente terminada. Com as construções dessas duas últimas barragens, a Coordenadoria do DENOX no Ceará passará a controlar e monitorar 66 açudes com capacidade para acumular mais de 15 bilhões e 600 milhões de metros cúbicos de água. Em todo o Nordeste, já são 327 barragens com cerca de 27 bilhões de metros cúbicos. Reservatórios construídos em resposta aos anseios das populações que habitam o semiárido. Mas o processo de construção de uma barragem depende de outros fatores bem mais complexos. Para erguer uma parede de terra ou concreto é preciso um estudo detalhado de dados de engenharia. Cálculos que vão definir, por exemplo, a altura e a largura da parede dessa barragem e a resistência que essa parede terá para barrar o curso de um rio. Ao longo de um século, houve uma grande evolução no processo tecnológico de construção de barragens. Evolução muito grande, principalmente na tecnologia de construção. Nós saímos muito, o DENOX construía muito anteriormente barragem de terra. Tá? Depois nós passamos a ter barragem em concreto rolado, CCR. Tá? Então, que é uma maior segurança, é uma praticidade construtiva, tá? E bem mais seguro, na realidade. Os dados de engenharia têm que levar em consideração a segurança de toda a estrutura da obra. No caso dos açudes, segurança é dotar a barragem de resistência e estabilidade operacional, eliminando riscos e permitindo que ela desempenhe suas funções. A segurança das barragens é prevista em lei. A lei que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos foi sancionada no dia 20 de setembro de 2010 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo 1º da Lei 12.334, além de estabelecer a Política Nacional de Segurança de Barragens, criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. A legislação é aplicada para barragens cuja altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, é maior ou igual a 15 metros. Capacidade do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos. E categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. Garantir a observância de padrões de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências. Regulamentar ações de segurança durante todas as fases, desde o planejamento até o uso da barragem. Promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis pela construção das barragens. Ampliar o universo de controle do poder público. Fiscalizar, orientar
e corrigir as ações de segurança e fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos são alguns dos objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens, que foi bem recebida no Ceará pelos engenheiros do DENOX, que já atuam no monitoramento dos reservatórios e esperam que a lei resulte na liberação de mais recursos para o trabalho. O DENOX, ele já vem fazendo segurança de barragem há bastante tempo, embora de modo parcial, porque os recursos são muito limitantes, né? Então a gente vem fazendo a coisa de forma pontual, emergencial, que não é uma coisa satisfatória exatamente devido ao problema do recurso. Agora, com o advento da lei, então o DENOX vai ter que se adequar aos termos da lei, ou seja, você vai ter que fazer um plano de segurança de barragem, você vai ter que se estruturar. Então toda essa estrutura com procedimentos de inspeção de campo, acompanhamento, monitoramento permanente, né, das barragens, eu acredito que agora nós vamos ter condições melhores para você dar realmente segurança às nossas barragens, né? Que na realidade é o quê? Se trata de você dar condições de resistência, estabilidade e operacional às barragens. O DENOX precisa hoje de aproximadamente 20 milhões de reais para as manutenções e recuperações de alguns reservatórios em toda a região Nordeste. Nos últimos anos, a gente nota que na nossa LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual para o DENOX, a média de recurso anual é da ordem de 1,5 milhão a 2 milhões. Então isso é totalmente insuficiente para você manter 327 barragens, né, que nós temos atualmente, 64 só no Ceará. E dessa forma, com o advento da lei, o próprio governo vai ter que liberar os recursos, porque está dito na lei que o empreendedor, no caso o DENOX, é que deverá prover os recursos. Daqui a pouco, no programa Conhecer, algumas barragens erguidas no semiárido precisam de reparos para ter o funcionamento pleno. 20 milhões de reais é o valor necessário para manutenções e recuperações de reservatórios na região Nordeste. O Departamento Nacional de Obras Contra-Secas já acompanha a situação física das barragens em toda a região Nordeste. O monitoramento é feito a partir das orientações e dos procedimentos estabelecidos no Manual de Segurança e Inspeção de Barragens, elaborado pelo Ministério da Integração Nacional. Mas agora, o órgão federal está renovando as inspeções com a aprovação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Todas as informações sobre as 327 barragens de responsabilidade do DENOX estão sendo enviadas para a sede da instituição em Fortaleza. No Ceará, a Coordenadoria Estadual já identificou problemas em algumas barragens que devem ser recuperadas com recursos do governo federal. Parte dos investimentos está destinada à recuperação e ampliação dos reservatórios, que estão incluídos na integração de bacias do Rio São Francisco. A segurança de uma barragem deve ser considerada em todas as suas fases: planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros. A população deve ser informada e estimulada a participar direta ou indiretamente das ações preventivas e emergenciais. E é isso que está acontecendo em Mauriti, no Cariri cearense, onde foi construída a barragem Quixabinha, num dos mais bonitos vales da região. Apesar da beleza, a parede da barragem está completamente tomada por plantas. Ela é frequentemente usada como estacionamento de veículos de pessoas que costumam deixar muito lixo no local. A Cooperativa Mista dos Irrigantes do Perímetro de Quixabinha já enviou um relatório ao DENOX denunciando os problemas da barragem. Nós elencamos uma série de problemas que está acontecendo na barragem Quixabinha, no açude Quixabinha, dentre eles a quantidade de matos que hoje dificulta o trânsito dentro do trecho da barragem. Nós temos diversas infiltrações que estão acontecendo severamente na barragem, as galerias do açude que também estão infiltradas e comprometidas, a quantidade de pedestres, lixo, enfim.
o assoreamento constante do próprio açude por conta do desmatamento nas cabeceiras do açude. Tudo isso nós apontamos como preocupação da Associação dos Irrigantes para a Diretoria-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Em Quixeramobim também há problemas, e eles são visíveis. A força da água que corre pela parede da barragem causa o desgaste da estrutura de concreto. Buracos estão por toda parte. As muretas também precisam ser recuperadas. Na barragem de Quixeramobim é comum o tráfego de veículos pesados. Segundo o chefe de segurança de barragens do DENOX, a erosão é um problema comum para todos os tipos de construções. Você tem problema de erosão, que é um problema sério quando você não tem uma drenagem perfeita. Tá? Uma drenagem perfeita, uma manutenção preventiva e corretiva, isso deve ser feito periodicamente. Quando não se faz, quando ocorrem chuvas, trânsito de animais sobre a barragem e tráfego de veículos, uma coisa sempre concorre para esse tipo de coisa. No açude Atalho, também situado em um lindo vale em Brejo Santo, a parede da barragem também é usada como estacionamento de veículos. São os pescadores que vêm buscar a fartura do manancial. A parede da barragem também está tomada pelo mato. A válvula dispersora apresenta ferrugem e vazamentos. A boa notícia é que a barragem do Atalho vai ser reformada. Ela está incluída no projeto de integração do São Francisco. O governo federal já elaborou o orçamento, inclusive já existe a previsão para a liberação de verbas para a reforma. O mesmo orçamento federal destinado à integração de bacias do São Francisco também prevê a reforma do Quixabinha e de outras barragens. O próprio projeto, né, a administração do projeto de integração, que fica no Ministério da Integração Nacional, eles estabeleceram já uma programação para essas barragens. No caso do Ceará, que seria o Castanhão, o Banabuiú, o Oroz, o Lima Campos, e lá no Cariri nós temos o Prazeres, o Quixabinha e o Atalho. Então essas barragens vão receber, já tem um dinheiro já destinado, já tem um recurso destinado já para isso, tá certo? Da ordem de 50 milhões, para recuperar, reformar essas barragens, juntamente com outras de outros estados, né, que também integram o projeto, né, que é de Pernambuco, na Paraíba e do Rio Grande do Norte. A Política Nacional de Segurança de Barragens trata sobre um plano específico, que deve conter uma série de informações, como a identificação do empreendedor, dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem, manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança, de monitoramento e relatórios de segurança da barragem, regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem, indicação da área do entorno, incluindo as instalações e os acessos, plano de ação de emergência, relatórios de inspeção de segurança e revisões periódicas. O procedimento tem que ser padrão. Já vem uma norma da ANA, certo? Junto com o Ministério da Integração Nacional, isso já existia há vários anos, esse modelo padrão de acompanhamento, certo? De recuperação de barragem, uma ficha de inspeção técnica. Essa ficha de inspeção técnica, ela te dá um laudo, um diagnóstico geral da situação da barragem, problemas que estão ocorrendo, potencial de risco daquela barragem, o que poderá ocorrer caso seja feita essa manutenção ou não seja. E isso aí é o que vai servir de suporte para que seja feito o cadastro nacional de barragens, da Política Nacional exigida por lei. Os trabalhos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas seguem o Manual de Segurança e Inspeção de Barragens elaborado pelo Ministério da Integração Nacional. O manual estabelece parâmetros e um roteiro básico para ajudar, além dos órgãos de governo vinculados ao Ministério, os proprietários particulares na construção de novas barragens e na recuperação das já existentes, visando sua operação e manutenção em condições de segurança. E nessa segurança, há mais de 100 anos, está a garantia de água para todo o semiárido. Está a garantia de qualidade de vida para o sertanejo. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com a nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.